Esse vídeo é um vídeo de opinião, ou seja, tudo que você ouvir aqui não é a verdade absoluta, mas sim a minha, eu digo novamente, a minha projeção sobre o personagem Ash Ketchum. Você provavelmente vai ter divergências, mas eu vou tentar explicar ao máximo o porquê eu gosto de tal Ash ou eu não gosto de tal Ash. Vocês vão entender tudo nesse vídeo agora e bora lá! Ei, saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, hoje eu estou aqui com o nosso chat no roxinho. Digam oi, pessoas lindas, manda emoji, manda tudo. Tudo bom? Vocês vão ver umas mensagens subindo, daqui a pouco eu vou deixar, acho que Opa, eu acho que é melhor eu pegar aqui, ó. Deixá-las aqui, que aí não fica em cima dos nossos Ash Ketchums. Enfim. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o Ash. E eu quero já avisar pra vocês que eu vou julgar o Ash como treinador, mas também como personagem, o que ele me passou, as sensações que ele me passava durante a saga Pokémon, né? As sagas que ele passou. Mas não é o mesmo Ash, Camaleão? Bom, teoria é. Mas a gente sabe que tem um lance meio fragmentado com o Ash. Cada temporada o Ash muda um pouco. Às vezes dá uns 2 passos pra frente, às vezes dá uns 3 passos pra trás. Então, ele é um menino de 10 anos ainda, que segue aí a sua jornada em busca de ser um mestre Pokémon. Acho lindo, acho incrível. Mas tem alguns probleminhas com o Ash, que alguns eu gostei demais, outros eu não gostei tanto, e outros, assim, sinceramente, poderiam ser descartáveis na franquia. Então vamos lá. Eu queria começar com o que eu mais gosto, mas o que eu preciso deixar claro aqui pra vocês é que o Ash, aqui a gente não tá usando do Ash pra definir uma saga, tá? Então, por exemplo, eu não gosto do Ash de Sinnoh. Isso significa que Sinnoh é horrível? Não. Isso significa que eu não gosto do Ash de Sinnoh. Ele é protagonista, mas não tem só o Ash na saga de Sinnoh. Tem a Dawn, tem o Brock, tem os líderes de ginásio, os Pokémon que ele capturou. Então, o Ash não é o ponto pra definir se uma saga é boa ou não, tá? E eu preciso deixar isso claro aqui, porque, tem pessoas que vão ter problemas com isso. E, enfim, quero deixar isso bem claro aqui. Eu vou começar com o Ash classicão. O Ash de Kanto e Ilhas Laranja. Eu acho ele um personagem muito agradável. Porque ele me passa a sensação de ser um personagem... Como eu posso dizer? Ele me parece muito quando eu era criança. Sabe aquela sede de conhecer? Isso que eu gosto no Ash clássico. E eu acho que esse é o grande ponto da galera gostar tanto lá de trás. Os famosos Gen 1ers, né? A galera que tem esse lance de nostalgia, porque ele é um Ash muito divertido de acompanhar. E eu acho que a essência dele é muito legal. Ele é um garoto meio bobo. Ele é um garoto que faz besteira. Então, assim, pra mim, ele é a personificação de uma criança de 10 anos dentro do mundo Pokémon. Então, assim, eu gosto do Ash de Kanto, eu acho ele muito legal. E como treinador, ele é medíocre. Então, se eu fosse colocar ele como treinador, talvez eu deixaria ele um pouquinho mais pra baixo. Mas nessas somas de treinador e da personalidade dele, eu acho ele muito incrível. Então eu gosto desse Ash, e daqui pra frente a gente vai ver ele evoluindo aos poucos. Talvez não tanto, mas a gente vai ver um pouquinho. Ash Johto. O Ash Johto, eu gosto do Ash Johto quase do fim da saga até o fim da saga Johto. E eu preciso ser sincero pra vocês sobre o Johto em alguns aspectos, tá? Primeiro, eu tô tentando me esquivar ao máximo nesse vídeo sobre criticar a saga. Mas é necessário citar isso aqui para que você compreenda o porquê eu acho o Ash Johto um pouco inferior ao Ash Kanto, principalmente no começo da saga. A saga Johto, se você pegar uma bíblia, é a saga Johto. Se você resumir a saga Johto em relação ao que realmente importa para o Ash, é um gibi. Simples assim. Então, eu tenho essa impressão com o Johto que o Ash no começo, ele não evolui tanto. Ele ainda é imaturo, e a gente consegue ver essa imaturidade nele, principalmente no egocentrismo dele, quando ele acaba se achando melhor que os outros, inclusive resgatando pokémons do passado, como Charizard, e batalhando com esses pokémon mais fraquinhos das primeiras rotas. E o Ash acaba assim achando o bam bam bam. Mas a gente consegue ver
alguns traços de maturidade no Ash ao decorrer da saga. Eu acho que o próprio... não digo abandono, eu não gosto dessa palavra abandono do Charizard, porque o Ash não fez isso. Mas o próprio ato do Ash deixar o Charizard para treinar já é uma coisa que eu começo a refletir no Ash como maturidade. Só que depois eu ainda percebo que o Ash não é o Ash que eu gostaria em Johto. Eu acho que ainda se trata muito dos Pokémons de canto. E o Ash já tinha feito... A saga, o anime Pokémon, já tinha feito os débitos de canto na Ilha Laranja. Você pode achar a Ilha Laranja canon ou não, mas acontecimentos rolam ali, capturas rolam ali, e o Ash participa de uma liga ali. E ela é a conexão de canto a Johto. Então, as Ilhas Laranja eu vejo como um grande débito que eles acabaram pagando em relação a canto, sabe? Eu acho que Johto deveria se tratar muito mais dos Pokémon de Johto. Eu queria ter visto, sei lá, um final entre Blaziken e Typhlosion. Ou até mesmo o final entre Ash e Gary. Talvez a gente poderia forçar ali Blastoise versus Charizard e finalizar a treta do Ash e do Gary em Johto. Mas eu queria ter visto mais do Ash como treinador com seus Pokémons de Johto. E é isso que me incomoda nesse Ash, sabe? O roteiro, infelizmente, girou muito ainda, estava muito apegado aos Pokémon de canto. Esse é o grande problema de Johto, né? É uma saga, é uma região, é uma geração colada na primeira. Então acho que os roteiristas, de alguma forma, tiveram problemas para lidar com isso e, consequentemente, isso espirra no Ash de alguma forma. Eu não acho esse Ash ruim de Johto, porque ele é basicamente o mesmo de canto. Mas como uma saga que eu queria acompanhar com mais evolução, eu não encontro isso em Johto, só no final. Essa é a minha impressão e eu quero deixar isso bem claro. Lembrando, eu não estou criticando a saga, por mais que eu tenha que tecer algumas críticas. Mas é importante que eu me foque no Ash. E Johto não é o que eu queria ter visto no Ash, pelo menos nessa saga. Eu não sinto a mesma vibe ainda do começo, sabe? Eu acho que ficou um pouco a desejar a era Johto pra mim em relação ao Ash. Então eu fico um pouco... Parece que não teve tanto progresso. É a sensação que eu tenho com esse Ash. Ele ainda é carismático, ele ainda é divertido. Mas se tratando de uma sequência, né, de progresso, eu não sinto muito aquilo. Diferente do que eu sinto com o Hoenn. Apesar de ser o primeiro... Não é o primeiro soft reset, mas é o primeiro reset de fato, onde o Ash não se liga aos seus Pokémon do passado, diferente como foi em Johto, que ele ainda levava Bulbasaur, Squirtle. A gente teve momentos que o Bulbasaur estava no mesmo time que a Chikorita, né? Então, tipo, não é bem um recomeço Johto. E Hoenn é. E eu gostei bastante do que eles fizeram em Hoenn. Hoenn, na minha opinião, foi uma boa visão do que eles queriam tratar com o anime. E o Ash, eu sinto isso também nele. Talvez ele comece a amadurecer um pouco aqui. Eu acho que a palavra amadurecer, ela é um pouco pesada às vezes, porque a gente usa muito esse amadurecimento em visão do Ash de Kalos. Todo mundo fala, o Ash de Kalos é o mais maduro. Mas tipo, o que é amadurecer, tá ligado? É você ficar sério? É você ficar um chatão que trata mal seus amigos? Porque esse é o Ash de Kalos, em boa parte, né? Então, assim, é isso amadurecer? Eu não sei, mas o Ash de Hoenn, ele me passa a linha do que eu gostaria do Ash. É um Ash divertido, é um Ash engraçado, ele começa a se focar mais competitivamente, você começa a perceber isso. A Batalha da Fronteira, eu acho que deixa isso bem contornado. Não diria que ele fez as melhores opções de Pokémon. Vocês sabem que tem alguns Pokémons de Hoenn que não me agradam, mas o Ash de Hoenn vai no caminho que eu queria ter visto, por exemplo, em Johto. Talvez se o Ash Johto fosse o Ash de Hoenn, não sei. Eu acho que eu teria gostado mais de ver Johto. Até porque Johto também tem alguns problemas na saga, mas isso é pra outro dia. Deixa eu ver. Eu não vou falar de Sinnoh e não vou falar de Black and White agora. Eu vou falar de Kalos e Alola, e eu vou colocar eles aqui, e eu tenho um motivo muito grande pra colocar eles aqui, e eu já falei pra vocês. Pra mim, isso aqui é o ponto de partida aonde tem tanta briga entre fãs de Kalos e fãs de Alola.
Os dois são iguais. Se você usa do argumento de que o Ash de Kalos é mega amadurecido e o Ash de Alola é mega infantil e usa disso pra justificar que a saga é ruim, merece esse Ash estar aqui. E eu acho que isso foi, e eu digo novamente, isso aqui, pra mim, é um desrespeito muito grande com quem assiste Pokémon. Muito grande. Por que eu tô falando isso? E a gente vai ver outras situações dessas antes, tá? Cara, você tá seguindo um personagem que mudou muito. O Ash de Kalos não é esses Ashes daqui. Ele não é. Da mesma forma que o Ash de Alola, desculpa forçar, você que tem uma galerinha muito do bem aí, positiva, de humanas, galera guerreira, que acha o Ash de Alola também um fofo maravilhoso. E ele tem mais carisma que o Ash de Kalos. Mas pra mim, os dois, principalmente o Ash de Alola, é muito distante daquele Ash que eu conheci lá no começo. Tipo assim, o Ash de Alola, eu até sinto que ele se distancia bastante do sonho dele. E talvez é porque ele tava tirando umas férias, né? Então, pra mim, esses dois Ashes são o extremo. As duas pontas do extremo. Um muito sério, outro muito brincalhão, humorado. E a gente perde aquela sintonia que a gente tinha com os Ashes do passado. Competitivamente, os dois são formidáveis. E as sagas, vocês sabem, eu gosto muito das duas. Mas elas são muito distantes. Os Ashes são muito distantes entre eles. E a maior prova disso é como a briga entre a fandom desses dois Ashes. Porque eles se entendem muito como diferentes um do outro. Mas eles não caem na real que são exatamente iguais. Por quê? Porque são extremos. São os dois opostos um do outro. E isso pra mim é desrespeitoso de uma forma muito grande. Eu já explico mais a respeito disso. E tem gente que vai bater o pé aí. Ah, mas eu queria esse Ash pra ser o protagonista e tal. E eu acho que vai naquele lance de amadurecimento, sabe? O Ash de Kalos é vazio. Não tem carisma. Ele é um menino de 10 anos que tá se comportando como um cara de 16, 17. Ele é resmungão às vezes. O que ele fez com a Serena lá nos ginásios do Wulfric, que na verdade, quando ele fala que não é da conta da Serena o que ele tá passando, e ela nem imagina o que ele tá passando, quando ela mesmo diz pra ele que tipo, não, eu sei como você tá se sentindo. Aí o Ash grita com ela e fala, você não faz a mínima ideia de como eu tô me sentindo, sabe? Tipo assim, é um Ash arrogante, eu não gosto desse Ash. Então, pra mim, como personagem, eu não acho ele tão agradável. Mas eu sinto que é um desrespeito, sim, esses dois. E eu vou dizer agora o porquê que eu sinto que é um desrespeito. E eu expliquei isso pra um menino recentemente. Você tá seguindo uma saga que tá mostrando um Ash que tá de um jeito. Então vamos colocar aqui, Black and White ainda tenho pra falar. Então vamos colocar até Sinnoh. E do nada, esse Ash muda. Você tá acompanhando o anime Pokémon, você tem seus motivos. Se você é fã do Ash, isso aqui é um desrespeito. Os dois, na minha visão. Por quê? Porque eles mudam o personagem, eles mudam a essência, eles mudam quem ele é em pró da audiência. E isso é desrespeitoso pra mim. Não contam a história, ignoram tudo o que ele passou, jogam no lixo o que ele fez e desfez. Ah, mas você não acabou de falar que ele tem avanços competitivos? Ele tem, mas como personagem, como essência de personagem, não é o mesmo. E aí você fica com esse Ash fragmentado. Você já assistiu o filme Fragmentado? É a mesma coisa. É a mesma coisa, esses dois aqui. Então, eu já queria puxar esses dois já pra não ter que ficar voltando neles. Não são meus Ashes favoritos. Sem dúvida não são meus Ashes favoritos. As sagas são uma das minhas favoritas. XY vocês já sabem o porquê, tem o lance do começo do canal. E a Alola eu aprendi a gostar e tem muita coisa legal em Alola acontecendo. Muitos personagens carismáticos. Mas o Ash não é o melhor disso daqui. Não é. Não é. Vai assistir XY de novo, pra você ver se aquele é o Ash. Não é. Ele mal sorri. Cadê aquele Ash brincalhão divertido? Ele tem 10 anos. Então assim, me desculpem, mas a audiência é meu ovo. Isso daqui não rola. Esses dois personagens aqui, pra mim, são diferentões. Black and White, Sinnoh. Pra mim, e eu sou muito suspeito em dizer, mas Sinnoh, o Ash de Sinnoh pra mim é o Ash lá de Kanto, Johto, Hoenn, e seguiu em frente aí com Sinnoh.
Esse é o Ash que eu gosto. Esse é o Ash divertido, o Ash que se importa com os amigos dele, o Ash que não exagera, porque aquele Ash palhaço não existe. O Ash é meio bobão, mas palhaço o Ash não é. É um Ash muito competitivo. A amizade dele com a Dawn, assim, é tão legal você acompanhar os dois, um ajudando o outro. Porque se eu fosse falar de Pokégirl aqui, talvez a Dawn estaria exatamente onde esse Ash está. Pra mim, isso daqui é um exemplo claro de como esse Ash é o que eu queria estar seguindo até agora. É o que não deveriam ter mexido. Tava no ponto pra mim. No ponto. Pra mim, porque essa é a minha opinião minha. Tava no ponto. Isso aqui é o Ash. O Ash de Sinnoh, ele é aquele Ash que se preocupa com aquele Pokémon que foi abandonado, que acolhe, que fica com ele, entendeu? Sabe, os roteiristas trabalharam muito bem nesse Ash. Por exemplo, o Meltan, que nem a gente viu lá em Sun Moon. O Meltan, os roteiristas eram tão incapazes de criar um laço decente pro Ash com algum lendário, que preferiram colocar o Meltan como amiguinho do Rowlet pra justificar a captura do Ash no Meltan. Ah não, sabe? Ah não, eu quero o Ash ligado a seus Pokémon, porque isso parece pra mim que o Ash só acolheu o Meltan porque o Rowlet gosta dele. Pra mim, esse é o Ash. Esse é o Ash que tá no ponto, que tava... Não tinha que ter mexido. Não tinha que ter mexido. É a minha opinião. E o Black and White. Esse aqui, pra mim, é o maior... Esse aqui, ó, é o maior desrespeito de todos. E sabe por que é o maior desrespeito de todos? Pra mim, não a saga. Esse Ash. Porque ele faz exatamente o que esses dois fizeram. Ou seja, muda o Ash que a gente conhece. Começa a dar os primeiros soft resets no Ash. E joga na lata do lixo tudo o que o Ash aprendeu nas últimas 4 regiões. Tudo. É um Ash completamente inexistente pra mim. É um Ash que a gente poderia colocar ele aqui, ó, com esses outros dois. A diferença é que esses daqui, pelo menos, a gente não pode falar muito. Mas parece um Ash de uma outra linha do tempo. Isso é desrespeitoso. Eu acho isso desrespeitoso. Com a história do personagem, eu acho ele desrespeitoso. E eu sei que tem fãs de Black and White aí que começaram um Pokémon por Black and White. E Black and White é uma saga ótima pra você começar Pokémon. Porque ela basicamente inicia tudo de novo. Então assim, é lógico que você vai ter um apego muito grande por Black and White se você começou por ela. Mas depois você não reclamou de como o Ash mudou lá na frente? Tenho certeza que sim. Então, se coloque no lugar de quem começou a assistir Encanto e depois encara o Ash Black and White. É a mesma sensação que você teve com as mudanças que ele foi sofrendo em sagas posteriores. Então, pra mim, é desrespeitoso. E isso indica, e aí é onde eu acho que vem aí sofrendo quedas e quedas de audiência, de como o anime Pokémon não tem compromisso com o Ash. E é a grande falha do anime. O anime não deveria mexer na história do Ash. O anime deveria mexer na história que envolve o Ash. Os amigos dele, alguns Pokémon. Então, isso ok, você dá um reset. Mas no personagem, não. Não mexam na experiência do personagem. E não mexam na personalidade do personagem. Ao menos que alguma coisa justifique a mudança na personalidade. Vamos supor, um parente do personagem morreu, um amigo do personagem sofreu alguma coisa e o personagem caiu em trevas. Ok, o personagem mudou. Ele passou por alguma coisa para ele mudar dessa forma. Mas nada acontece com o Ash pra ele sofrer mudanças bruscas de personalidade. É isso que eu tô tentando explicar pra vocês no decorrer desse vídeo. Mesmo com o Pikachu todo cagado do jeito que tava. Cadê o Ash que rank estratégia do... Desculpa, não vou nem falar. Não tem. Aquela batalha pra mim mostra não só como o Pikachu era incapaz de fazer alguma coisa, mostra como o Ash era medíocre. E como o Ash se deixava levar pelo Trip. Como o Ash se deixava levar pelo Trip depois do que ele passou com o Paul. Desculpa. Não, esse Ash pra mim é o pior Ash de todos. De todos. E esses daqui eles colocaram aqui, eu nem sei porquê,
E eu vou deixar eles aqui, porque pra mim eles realmente estão numa linha alternativa. E eu não tenho muito o que falar deles, até porque foi mostrado muito pouco. E eu não sei porque o autor desse tier list socou esses dois Ashes aqui. Mas esses Ashes pra mim pelo menos parecem agradáveis pro universo deles. E me soa mais agradável você ter uma linha do tempo pra filme e não misturar tudo. Então essa é a minha visão. Desculpa, gente, mas se você fala pra mim que o Ash... Mano, é como... O Trip e o Paul é basicamente a mesma coisa. Eu acho que o Trip é só mais nojento. O Paul era maldoso, entendeu? Era maldoso. Como que o Ash se deixava levar por isso, cara? Então, assim, tem favoritismo meu aqui? Pode ser que tenha favoritismo meu aqui. Pode ser que tenha favoritismo meu aqui, mas pra mim o Ash Sinnoh é o Ash que tava no ponto, que tava mostrando evolução e que mantém a personalidade dele. Eu sempre trago um exemplo do Naruto pro meu canal ou do Dragon Ball, porque são animes, né, que são populares, a galera conhece. Mano, se fosse transformar... Eu até concordo com algumas teorias que falam sobre linha do tempo, eu já trouxe pra cá. Mas, mano, se você quer amadurecer o Ash... sabendo do jeito que ele é, você faria uma coisa exatamente como eles fizeram com o Naruto clássico e o Naruto de Naruto Shippuden, velho. Um adolescente, como era o Naruto, entendeu? Era divertido pra caramba. Então, assim, a não ser que tivesse acontecido alguma coisa muito obscura com o Ash, justificaria esse Ash todo sério. E a não ser que tivesse acontecido alguma coisa muito bizarra, justificaria esse Ash bobalhão. Gente, inclusive eu não coloquei jornadas, porque a saga ainda não acabou, então quando ela acabar eu volto e faço de novo, tá bom? Então assim, essa é a minha visão, essa é a minha opinião sobre os Ash Ketchums das cidades de Pallet. Cada um na sua cidade, não é mesmo? Gosto muito, cara, eu acho eles bem legais, mas essa é a minha visão dos Ashes e eu quero saber de você. Me diga nos comentários. O link pra você fazer esse tier list tá nos comentários também e na descrição do vídeo. Deixa seu like, a gente se vê logo logo. Tchau, fui!